Os atos de vandalismo em Brasília nos primeiros dias do governo Lula evidenciaram a tensão política entre o agro e o novo governo. Os atos e a declaração generalista do presidente levou dezenas de entidades do agro a emitirem notas de repúdio. Os ataques aos poderes da República em Brasília geraram uma série de manifestações das principais entidades do agronegócio. A Associação Brasileira de Proteína Animal e a Embrapa repudiaram os ataques e ressaltaram os avanços e a força do agro na produção de alimentos de forma sustentável. A Frente Parlamentar da Agropecuária também condenou as invasões e afirmou que as alegações que o setor contribuiu para os ataques não retratam a realidade defendida pela bancada, que é contra a grilagem e o desmatamento ilegal. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também comentou sobre os atos. No Twitter, ele publicou que é inaceitável os ataques contra a democracia brasileira, que os esforços serão empenhados para pacificar o país e que nenhum retrocesso será aceito. Para o ex-ministro da Agricultura e coordenador da FGV Agro, é importante diferenciar vandalismo de manifestação democrática. Roberto Rodrigues também lamentou toda a situação e destacou que o agro profissional é contrário aos atos de vandalismo. É uma imagem ruim para o Brasil, particularmente porque muitos vândalos fizeram o que fizeram usando uma bandeira do Brasil nas costas. Então, muito ruim, muito negativo. No entanto, é fundamental que a gente separe o joio do trigo, né? O que é realmente banditismo, vandalismo, de manifestação democrática que depois deu no que deu. Atividade rural, produtor rural brasileiro, profissional, que vive disso, é contra esse tipo de manifestação negativa. É a favor da democracia, das instituições brasileiras, de representar e atender às definições do Estado brasileiro, mas nunca de forma violenta em busca de uma ação nefasta e predatória. O agro brasileiro é contra o vandalismo. A coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura se manifestou dizendo que os atos representam um ataque inaceitável para a democracia. Para a entidade, é fundamental que as responsabilidades sejam apuradas e os financiadores identificados. É fundamental que sejam apuradas as responsabilidades. É importante que já tenham sido presos, se não todos, grande parte das pessoas que perpetraram esses ataques, mas é fundamental que sejam identificados os financiadores, os apoiadores, quem planejou, quem incentivou, quem esteve por trás desses ataques. É muito evidente que uma situação como aquela que ocorreu, onde a sede dos 3 poderes da República são atacadas e destruídas ao mesmo tempo, isso não acontece de maneira espontânea. Isso tem um planejamento. Antônio Marchiori, diretor da Associação Paulista de Extensão Rural, avalia que os atos de vandalismo prejudicaram a discussão política de fortalecer a extensão rural no Brasil, assim como a melhora da agricultura familiar. E, no entanto, estamos aqui investindo nosso tempo em discutir uma coisa que não era para estar sendo discutido. Então, nós queremos que as pessoas responsáveis e quem financiou esses atos antidemocráticos seja responsabilizado e punido para que a gente possa seguir em frente, né, no fortalecimento da extensão rural, da agricultura familiar e da produção de alimentos mais saudáveis. Outra entidade que repudiou os atos de violência na capital federal foi o Sindicato dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários. Para o presidente do ANFA Sindical, o vandalismo é uma ameaça à democracia brasileira e o questionamento do resultado do processo eleitoral. O ANFA Sindical defende e apoia o Estado Democrático de Direito e o respeito à Constituição Federal e à atuação dos 3 poderes. Esperamos que todos os fatos sejam devidamente apurados e que a justiça e a ordem prevaleçam. Nós, auditores agropecuários, como componentes do agro, somos totalmente contrários a atos antidemocráticos e ações terroristas. O presidente do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustível do Brasil ressaltou que esse é o momento do país unir forças com um objetivo comum, a tranquilidade. Todos os lados. Eu acho que é o momento do Brasil unir forças em torno de objetivos comuns.
e nós sabemos qual é o objetivo comum. É o progresso, a ordem e a paz.